Estou de volta aqui para dar prosseguimento ao quadro Sexta-feira do Terror. E hoje a bola da vez é o filme que sacudiu as estruturas do gênero do terror. Que foi um filme que foi muito pesado para a época e ainda é hoje em dia, porque eu posso falar por mim aqui que eu revi ele meses atrás e mesmo não sendo em uma versão 4K, Ultra Eviction, o filme ainda consegue me deixar tenso e fazer com que eu veja realmente, eu entenda na verdade realmente o que é fazer cinema, né? O entendimento na verdade sobre o cinema. E o filme que estou falando aqui é obviamente o melhor filme dos estúdios da Warner Bros., que é O Exorcista, The Exorcist, 1973. Filme baseado no best-seller de William Peter Blatty, num livro de William Peter Blatty, uma obra literária, num romance, né, que de lá dos Estados Unidos, é um romance que ele escreveu ali, num livro, uma obra literária. E esse filme, eu acho que é desnecessário eu dar spoilers aqui, ou narrar a história detalhadamente, porque todos já sabem a história de O Exorcista, né? Mas só que eu vou ressaltar alguns pontos aqui do filme, na verdade do que se tornou o nome O Exorcista, né? Já ia falar outra coisa, mas vamos falar aqui o nome O Exorcista. Eu vou ressaltar alguns pontos importantes do que acabou se tornando. Mas o original de 1973 é uma obra-prima do cinema de terror. É um clássico. Esse filme é um clássico e continuará se mantendo como um clássico até o último dia de nossas vidas. Até as próximas gerações se seguirem, gerações que se seguem, e o filme vai continuar se mantendo um clássico, porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem dirigido, ele é muito bem atuado e tem cenas ali que são realmente tensas. É um horror psicológico. E tudo isso só foi possível por causa da obra, do livro de William Peter Blatty, The Exorcist, que ele adaptou de uma história verídica que realmente aconteceu. Na verdade, um menino foi possuído por uma entidade misteriosa que no livro, depois ele, na dramatização ali, ele batiza o nome da entidade. Mas a história verídica, a gente não sabe o nome da entidade que possuiu o menino. E essa entidade que possuiu esse menino foi um exorcismo, né, levou a um exorcismo que durou dias, acho que mais ou menos 2 dias ali para o padre exorcizar o espírito maligno, o espírito invasor do corpo desse menino, tá? Então estou aqui ressaltando um ponto importante. A obra de William Peter Blatty, O Exorcista, foi baseado num caso verídico, num caso real de exorcismo. Então o Peter Blatty, ele dramatizou ali, ele adaptou na obra dele, na visão dele, o que seria aquele caso numa versão mais assim, vamos dizer, com elementos ficcionais. Uma obra de ficção, na verdade, né? Porque, obviamente, por mais que o livro O Exorcista seja um clássico do William Peter Blatty, ele tem algumas coisas ali que, obviamente, a gente tem que revezar entre o que é realidade e o que não é. Tem que revezar aqui, né? Tem que separar as coisas, o que é realidade e o que não é. Na verdade, eu falei errado aqui, não é revezar, é separar as coisas, né? Realidade e o que não é real. E é claro que no livro tem toda aquelas partes da cena de levitação, aqueles poderes, né? O giro completo da cabeça, que obviamente, eu pelo menos estou falando aqui o que eu acho. Obviamente isso não aconteceu no caso do exorcismo verdadeiro que levou o William Peter Blatty a dramatizar esse acontecido em uma obra literária, na dramatização dele, tá? Pelo menos na minha opinião. Mas mesmo que o livro O Exorcista do Blatty
contém alguns elementos que não são assim, não podemos falar que são reais, que realmente aconteceu no caso verdadeiro, ele conseguiu fazer de um jeito que não se tornasse piegas. Ele conseguiu adaptar os elementos do caso verídico de exorcismo em um nível que não se tornasse piegas. E ele fez isso de uma forma excepcional, o William Peter Blatt. Ele fez isso excepcionalmente bem. Foi muito bem feito. Porque mesmo nos momentos que você está lendo o livro, eu li o livro O Exorcista e posso falar que o livro é assustador. Na verdade, eu li o livro rapidamente, um dia só, porque já estava até com medo quando eu comecei a ler aqui. Vou confessar para vocês aqui. Então, quando ele começa a adaptar os elementos da história verídica, ele tem que ser bastante cauteloso com cada elemento que estava. Com cada elemento relacionado com a história verídica, com o caso real de exorcismo do menino que eu já ressaltei aqui. Então ele teve que ser cauteloso, ele teve que infundir aqueles elementos mais voltados para a obra de ficção mesmo, né? Os elementos que não eram reais, que não aconteciam no caso verídico. Mas aquela obra ficcional, acho que esse é o termo, obra ficcional, alguma coisa assim. Esse é o termo, né, tá? Ele teve que elaborar esses elementos de uma forma bastante cautelosa. E o William Peter Blatt conseguiu fazer isso de uma forma, como já disse aqui, uma forma fenomenal. São excepcionalmente muito bem elaborados cada elemento ali no livro. E ele batiza a entidade demoníaca de um nome que eu não vou dizer aqui, mas todo mundo já sabe porque esse nome está bastante enraizado na cultura pop. Então, o livro é muito bom, como já disse aqui. Tem que separar o que é real e o que não é. E é claro que depois o diretor William Friedkin, em 1973, ele pegou todos os elementos da obra de Blatt e adaptou para os cinemas. E ele foi muito fiel ao livro. Ele foi muito fiel ao livro porque o livro não é a história de um menino. O livro também leva a história da protagonista de O Exorcista, que é a personagem da Linda Blair. Então, o William Friedkin foi fiel ao livro, com a criatividade do William Peter Blatt, de enriquecer, né? Agora eu acho que eu encontrei o termo adequado, enriquecer o caso de exorcismo em uma obra literária. Então, o que ele pensou? Eu vou colocar alguns elementos aqui, mas não serão aqueles elementos que depois, quando a pessoa lê, vai falar, pô, mas isso aqui é ridículo, isso não aconteceu. Não. Ele foi muito criativo na hora de infundir esses elementos na obra literária dele, William Peter Blatt. E é por isso que O Exorcista, o livro, é até hoje uma obra clássica da literatura. Vamos falar desse jeito, né? Da literatura, um livro. E o filme, obviamente, traz os elementos do livro adaptados para o cinema de uma forma bastante visceral. O William Friedkin, toda a produção do filme, os estúdios da Warner, tudo ali, eles adaptam cada elemento do livro do William Peter Blatt, cada elemento ali do livro do Blatt de uma forma visceral, e não é à toa que o Exorcista traz cenas viscerais, como eu vou destacar uma aqui. Acho que essa que eu vou destacar aqui conseguiu vencer até o filme que eu achei mais assustador do que O Exorcista, porque essa cena de O Exorcista, ela conseguiu vencer, que é a cena do crucifixo. Eu não vou dizer mais nada além disso. A cena do crucifixo, que a personagem da Linda Blair, na época ela tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos quando protagonizou o papel dela em O Exorcista. Uma menina, uma criança, uma menina de 12 anos fazer uma cena daquela e daquela forma visceral não é para qualquer atriz. Tem que estar preparada e tem que saber o que está fazendo. E a personagem da Linda Blair foi perguntada pelo William Friedkin. O Friedkin perguntou para ela: você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está prestes a fazer nessa cena? A Linda Blair sabia. Então ela já tinha o discernimento para saber o que significava aquela cena do crucifixo, que tem
que tem também aquele momento que entra a personagem da mãe da personagem da Linda Blair, a mãe da personagem da Linda Blair, que é protagonizada pela Ellen Burstyn, ela entra em cena naquela cena do crucifixo, e é uma cena visceral, Então, O Exorcista, eu não vou estender muito o vídeo aqui, é um filmaço, é um terror que eu trouxe ele novamente para o canal aqui, tá? Porque depois de O Bebê de Rosemary, O Exorcista foi o filme que sacudiu as estruturas do gênero e continua sacudindo até hoje. Porque não teve nada melhor no cinema do que O Exorcista, pelo menos no cinema norte-americano, né? Agora eu vou entrar em outro ponto aqui, que já vou encerrar esse vídeo. Esse vídeo não é spoilers, O Exorcista não é uma análise detalhada. Mas o que se tornou a franquia de O Exorcista, na minha opinião, foi a maior vergonha que eu já vi. Porque o filme do William Friedkin deveria ter parado no original, no único que teve, que foi realmente, que convenceu mesmo, que deixou as pessoas aterrorizadas, que é o de 1973. Depois tivemos o Exorcista 2, que esse é mediano, esse eu vou trazer para o canal, que acho que vale a pena, é um filme mediano, na minha opinião, porque se comparado com o remake lá do David Gordon Green, David Lacrador Green, o Exorcista 2, o Herege, ele é digno até de Oscar, né? Comparado com aquele remake lacrador ali. Então, o que se tornou a franquia do Exorcista não dá para acreditar. Aí teve o 3, que também o William Peter Blatty endoidou ali, escreveu um livro e depois dirigiu o próprio filme baseado no livro que ele escreveu, o Exorcista 3, Legião. Aí depois teve Exorcista, o Início, o Exorcista Domínio, uma série de TV com o nome de O Exorcista, e depois esse Exorcista lacrador do David Gordon Green, e agora vai ter mais um, de um tal de Mark Flanagan, mais um. Pra quê? Pra que isso? Pra que destruir o nome Exorcista? E é claro que o original será sempre o original. Então é exatamente isso que eu queria ressaltar aqui. Eu já falei demais, vou encerrar o vídeo, não vou dar spoilers do Exorcista e nem vou analisá-lo detalhadamente. O Exorcista é um filmaço de horror e continua imortal até hoje. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.